Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Alguns avisos. Então, no dia 24 haverá a missa tradicional à noite, a missa da meia-noite, a missa do galo. E no dia 25 haverá também mais outras duas missas. 3 missas serão rezadas. No dia 24 à meia-noite, depois no outro dia às 7h30 da manhã a missa da aurora e depois às 11 horas a missa do dia 25, dia de Natal. Para aqueles que quiserem participar, sejam bem-vindos. Já estamos no segundo domingo do Advento, que é o começo, né, do ano litúrgico. Essa preparação para receber a Nosso Senhor, que virá, né, como um menino na noite de Natal. A igreja se prepara, como eu digo, né, fazendo penitência, vestindo-se de roxo. Durante o tempo do Advento também haverá têmporas de Advento, dia de jejum, de abstinência. E é um momento também de reflexão sobre os padecimentos. O próprio Nosso Senhor padeceu já desde a infância, desde a tenra idade, desde menino, nascendo numa manjedoura, num estábulo, e nós muitas vezes não queremos padecer nenhuma tribulação por amor de Nosso Senhor. Então hoje meditaremos em 2 pontos, um sobre o quanto são úteis as tribulações e depois, né, como devemos nos portar durante estas mesmas tribulações. Então, nesse primeiro ponto, sobre a utilidade das tribulações. O que não foi tentado, o que é que pode saber? Se pergunta Santo Afonso Maria de Ligório. O que tem muita experiência será reflexivo e o que aprendeu muito discorrerá com prudência, diz o livro do Eclesiástico. Então, se não há tentações, se não há tribulações, padecimentos, que experiência, né, poderemos ter, digamos assim, na vida espiritual? Por isso que Deus envia, muitas vezes essas tribulações vêm ou da própria carne, de nós mesmos, ou de Deus para nos testar, ou do diabo para nos perder. O que viveu sempre na prosperidade e não tem experiência da adversidade, nada sabe acerca do estado de sua alma. Às vezes encontramos pessoas assim, tem condições, tem dinheiro, nunca passou por nenhuma necessidade, então não sabe o que era a adversidade, o que é o sofrimento. O primeiro efeito bom das tribulações é abrir-nos os olhos que a prosperidade nos tinha cerrado, fechado. Cego estava São Paulo quando Nosso Senhor lhe apareceu e foi então que conheceu os erros em que vivia. Recorreu a Nosso Senhor. O rei Manassés, estando preso em Babilônia, recorreu a Deus, conheceu os seus pecados e fez penitência deles. Quando o filho pródigo se via obrigado a guardar porcos e angustiado pela fome disse: Surgam et ibo ad patre meu, irei e lançar-me-ei aos pés de meu pai. Quando é que abriram os olhos para ver e detestar as suas culpas? São Paulo, Manassés e o filho pródigo. Já o sabeis na tribulação. Enquanto viveram na prosperidade, só pensavam no mundo e nos vícios. Então, às vezes, não é, Deus nos derruba do cavalo, como fez com São Paulo, né, ou com o filho pródigo. Pegou o dinheiro do pai, foi gastar, né, no mundo, e depois que acabou o dinheiro, foi comer a comida dos porcos. Então, nessa situação foi que ele começou a perceber
que a vida não é bem assim, somente alegrias e felicidades. Há momentos na vida também que aparece, às vezes, muitas vezes, a cruz. O segundo efeito bom da tribulação é separar-nos do apego que temos às coisas da terra. Então, as tribulações nos abrem os olhos. As pessoas vivem aí no mundo como se Deus não existisse, como se a religião não fosse necessária, ou como se fosse pieguice, seja lá o que for. Depois que acontece alguma coisa na nossa vida e despertamos, muitas vezes uma doença, basta ir visitar os hospitais, e aí você vai encontrar uma quantidade de problemas, de tribulações que as pessoas estão passando, e ali naquele momento, naquela enfermidade, que ela vai começar a voltar-se para Deus. Nossa, foi necessária uma doença, uma enfermidade grave para eu poder me lembrar de Deus aqui. Então, esse é um dos principais efeitos da tribulação, da cruz, do sofrimento, é separar-nos do apego que temos às coisas da terra. Ou a pessoa está morrendo, e vê que passou a vida inteira juntando dinheiro, propriedades, bens, riquezas, seja lá o que for, perdendo o seu tempo com as coisas aqui, com as criaturas, com os bens materiais, e depois vê que está morrendo e não fez nada, não se preocupou em nada com a salvação de sua alma, nem dos seus parentes, da esposa, dos filhos, seja lá o que for. E aí começa a ver que as coisas desse mundo de fato não interessam em nada para Deus, mas sim se seguimos ou não os mandamentos de Deus aqui, se levamos uma vida condigna ou não, segundo a lei de Deus. Quando a mãe quer desleitar o filho, põe fel nos seios para que o menino a aborreça e se acostume a comer. O mesmo faz Deus conosco para nos apartar dos bens temporais. Põe fel nas coisas terrenas para que, achando-as amargas, as aborreçamos e amemos os bens celestiais. Diz Santo Agostinho que Deus fez amargas as coisas terrenas para que procuremos outra felicidade, cuja doçura nos não engane. Então, isso pode se passar muitas vezes. Por isso que as pessoas perguntam, por que eu perdi isso, por que isso está acontecendo comigo, etc. Porque eu estou passando por tantos problemas e dificuldades. Para isso, para que nós aborreçamos as coisas desse mundo e nos voltemos para Deus. Por isso que quanto mais nos aproximamos da religião, da lei de Deus, da conversão, muitas tribulações virão, porém é para nos testar, nos provar e ver que o caminho de fato é esse, o das dificuldades, o da cruz, e não o da prosperidade, da riqueza e dos bens. Porque enquanto estamos na prosperidade, nos bens, nas riquezas, esquecemos de Deus. Porém, nas tribulações estamos sempre precisando de Deus, sempre recorrendo a Deus nas dificuldades. O terceiro consiste em que aqueles que vivem na prosperidade são estimulados pela soberba, pela vanglória e pelo orgulho, e desejo imoderado de adquirir riquezas, honras e prazeres. De todas essas tentações nos livram as tribulações, que nos fazem ser humildes e contentarmos-nos com o estado e condição em que Deus nos colocou. Então, o soberbo, o orgulhoso, que tem dinheiro, não está nem aí para nada, não precisa de ninguém, ele mesmo basta a si mesmo e o seu dinheiro. Já o pobre não, tem que estar sempre se humilhando, pedindo ajuda, implorando, etc., para conseguir alguma coisa. E está sempre contente na condição que Deus nos colocou. Então, Deus muitas vezes vai nos provando pela humildade. É por isso que o apóstolo escrevia: Ad Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. O Senhor nos castiga com tribulações para não sermos condenados juntamente com este mundo. São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. O quarto ponto:
Bom efeito da tribulação é satisfazermos pelos pecados cometidos muito melhor do que pelas penitências que impomos a nós mesmos voluntariamente. Então, pelas tribulações, vamos pagando, né, muitos pecados, penas que devemos aos pecados que cometemos. E dizem que essas tribulações que nos advêm, né, é melhor do que as penitências que fazemos, bem suportar, né, esses castigos e esses padecimentos. Diz ainda Santo Agostinho, deve saber que Deus é o médico que dá a saúde e a medicina que para isso aplica é a tribulação. Então, Deus dá a saúde, né, ao corpo, porém a medicina que ele utiliza é a tribulação. Oh, que remédio tão eficaz é a tribulação para nos curar as chagas e feridas que os pecados nos abriram. Por esse motivo, repreende o santo aos pecadores que se queixam de Deus quando os atribula. Por que te queixas? A tribulação que sofres é uma medicina e não um castigo, diz Santo Agostinho. Às vezes achamos isso, que Deus nos abandonou, né? Ou que tudo o que estamos padecendo é culpa de Deus, e muitas vezes nos queixamos disso, reclamamos, murmuramos, né? Porém, aquela tribulação que estamos passando é um remédio que Deus está nos enviando para curar as nossas chagas abertas pelo pecado. Jó chama ditoso ao homem a quem o mesmo Deus corrige, porque ele mesmo faz a chaga e a cura. Fere e cura com as suas mãos. Por isso se gloriava São Paulo. Gloriamur in tribulationibus. Nos gloriamos nas tribulações. O quinto efeito das tribulações é fazer-nos lembrar de Deus e pôr-nos na precisão de recorrer à sua misericórdia, vendo que é somente Ele que nos pode aliviar, ajudando-nos a sofrê-las. Por isso diz o Senhor, falando aos atribulados, venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. São Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos aqueles que estão atribulados, e eu aliviarei os vossos fardos. O adiutor in tribulationibus, o auxiliador nas tribulações, como dizia Davi. Então, a maioria das pessoas só começam a enxergar a vida espiritual assim, depois que vem os problemas e as tribulações. Enquanto não há nenhum problema, as pessoas vão levando uma vida no mundo, né, se preocupando se vai ter carnaval, né, no próximo ano, danças, desfiles, bailes indecentes, se vai voltar as bagunças, as casas de shows, as danças, as festas, por aí, os escândalos, né? As pessoas vivem atrás disso daí. Ou comprar bens, fazendas, cabeça de gado, seja lá o que for, gastar o tempo assim, com essas coisas humanas, não é? E para a vida espiritual nada. Porém, quando vem um castigo de Deus, né, ou a miséria, ou dificuldades financeiras, ou uma doença grave e terrível, um câncer, não é? Ou qualquer outra coisa pior que aparece por aí, né? O que mais tem hoje é doenças. Aí sim a pessoa começa a se voltar para Deus. Ou qualquer dificuldade que temos, valei-me, Nossa Senhora, meu Deus, não sei o que está acontecendo, a pessoa se volta para Deus imediatamente quando acontece algum problema. Então, às vezes, Deus manda essas coisas, né, para lembrar que nós estamos nos ocupando demais com as coisas do mundo e menos das coisas de Deus. Claro, as pessoas mundanas vão sempre achar que são isso, castigos. Nossa, Deus me castigou. Nossa, por que eu estou sofrendo tal coisa? Não entende que é para a conversão dela, que é para essa alma se voltar para Deus, né? Abandonar a vida passada, se converter, mudar de hábito, de costumes, né? E fazer penitência. As pessoas mundanas não conseguem sofrer, né? E hoje é tudo isso, saúde, bem-estar, né? Dinheiro, riqueza, tudo que aparece aí é só isso. Se a pessoa está bem, se a pessoa está saudável, dietas, né? Tudo que você imaginar aí,
academia, ginástica, caminhada. Eu fiquei escandalizado em São Paulo, aqui na capital. Uma pessoa me falou, sabe? Não, aqui ninguém quer saber de Deus não, bispo. Eu falei, você mesmo, só final de semana, sábado, é para passear com cachorro, porque ninguém tem mais filho. Aí todo mundo tem cachorro ou gato, qualquer tipo de bicho. Então, o sábado é para ficar com o bicho. A pessoa passa o dia inteiro, a semana, procurando dinheiro, trabalho, riquezas. Aí no sábado é para passear com o bicho e no domingo é caminhada ou bicicleta. Então, já é a religião aqui do pessoal da capital. Então, todo domingo o senhor pode ver que é caminhada. E de fato, esse final de semana eu estive lá em São Paulo e domingo já estavam fechando tudo. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer alguma coisa? Não, é caminhada, vai ser caminhada. Hoje é ginástica, é isso. É Olimpíada, sei lá de quê, de corrida. E no final de semana você pode ver, no sábado todo mundo com um cachorrinho passeando. Mas igreja, religião, nada. Só isso. Então parece que Deus tem que mandar um castigo universal aí para varrer essa gente da face da terra. Mas parece que nem com as doenças, né, inventaram essa fraudemia aí para ver se as pessoas ficavam em casa ou se morria, se adoecia, ia para o médico, sei lá o que fosse. Mandou uma praga, mas mesmo assim as pessoas ainda não querem nem saber de nada. É os parentes morrendo, é só enterrar para lá e depois festa e carnaval e bagunça. E a maioria segue a vida assim, infelizmente. E o segundo ponto, como nos devemos portar, então, nas tribulações, quando elas aparecem, quando elas advêm. Como eu disse, os mundanos, as pessoas que não são religiosas, vivem murmurando e reclamando dos males, das cruzes que aparecem muitas vezes, os males aparentes. E os católicos abraçam, né, essas cruzes quando vêm, não é uma doença, não é qualquer coisa. Qualquer problema que está passando, os católicos fazem uma novena, rezam um terço, vão à Santa Missa, etc. Fazem penitência. O que se vir combatido de tribulações neste mundo, necessita, antes de tudo, largar o pecado e procurar pôr-se na graça de Deus. Então, aquele que se encontrar atribulado com algum problema, né, passando por alguma necessidade, deve o quê? Largar o pecado, primeiramente, e procurar pôr-se na graça de Deus. Claro que às vezes essas tribulações vêm até com os religiosos, pessoas que têm uma vida santa, mas em geral é porque ainda temos apego ao pecado, né, de alguma forma, e não nos convertemos de fato, verdadeiramente, não estamos levando uma vida na graça de Deus. Aliás, tudo que padecer em pecado será perdido para ele. Então, aqueles que vivem em pecado mortal, né, não recebem nada dessas tribulações. Então, por exemplo, nós podemos oferecer por um pecado que cometemos, por uma falta, e essas tribulações serem proveitosas. Mas isso para quem vive em estado de graça. Quem está em pecado, essas tribulações não servem para nada, só como um castigo mesmo. Não se aproveita em nada uma alma que está em pecado mortal. Não se lucra nada. Ainda mesmo que eu entregasse o meu corpo às chamas e padecesse os tormentos dos mártires, sem a graça de Deus, de nada me aproveitaria tudo isso. Então, para bem suportar essas tribulações, ou bem padecê-las, faz-se mister a vida na graça. Ou seja, ter a consciência tranquila de que não vivemos em pecado mortal. Aí sim podemos lucrar até com os sofrimentos. Pelo contrário, o que padece com Deus e por Deus, com resignação, todos os seus tormentos se convertem em consolação e alegria. Tristitia vertetur in gaudium. A tristeza, verter-se-á, se tornará alegria. Por isso os apóstolos, depois de terem sido injuriados e maltratados pelos judeus, se retiravam da presença do concílio, cheios de gozo,
por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então, os apóstolos eram desprezados, né, nos concílios dos judeus. Nosso Senhor também foi até crucificado por esse povo. E, porém, estavam contentes e alegres. Nosso Senhor, imagine, né, quantas tribulações passou na mão do povo judeu, né, e não dizia nada, suportava tudo. Foi injuriado, né, caluniado no conciliábulo satânico lá da sinagoga, né, foi condenado à morte por eles, foi crucificado, flagelado, tudo padeceu. E não disse nada, tudo suportou, se uniu, a Deus nesses momentos difíceis. E é assim que o cristão deve se portar nos momentos de tribulação, imitar a Cristo em tudo, até nas dificuldades, ver como nosso Senhor sofreu como um cordeiro. E assim, quando Deus nos envia alguma tribulação, é mistério que digamos como Jesus Cristo: Calicem quendedit mihi pater non biba milo, e hei de deixar de beber o cálice que meu Pai Celestial me deu. Às vezes vem essas tentações, né, de não querer padecer, de não querer sofrer, ou de murmurar ou de reclamar, mas pensar sempre: não vou beber o cálice, né, que o meu Pai Celestial me deu, que são muitas vezes essas tribulações, ou o fel, né, amargo das cruzes. Porquanto, além de devermos receber a tribulação como vinda da mão de Deus, qual é o patrimônio do cristão neste mundo, senão os padecimentos e as perseguições? Cristo morreu numa cruz, os apóstolos sofreram martírios cruéis, e nós chamar-nos-emos seus imitadores, quando nem sequer sabemos sofrer as tribulações com resignação e paciência? Se o fundador do cristianismo, que é nosso Senhor, ele morreu numa cruz e os seus seguidores foram, a maioria, quase todos, martirizados, né, nos primeiros tempos, e nós queremos levar uma vida boa, como eu digo, no ar-condicionado, no controle remoto e deitado lá na poltrona, né, rezando o texto em casa e assistindo a missa pela internet. Uma outra coisa também que eu sempre achei muito estranho no modernismo era essa ausência de sofrimento. Quando nós estávamos no modernismo, né, ao menos no seminário modernista, na diocese, ligado ao Bergoglio, ao Vaticano, essa gente, não acontecia nada, não tinha nenhum problema. Não havia perseguições, éramos amigos dos protestantes, dos maçons, dos espíritas, de todo mundo se dava bem, no ecumenismo, não havia perseguição a nada. Agora, até com a pandemônios aí, se fechou as igrejas, mas não deu em nada, não tem nenhum problema com o Estado, todo mundo se vacina, não tem nenhum problema. Ou seja, não há nada, não há perseguição a nada. Por quê? Tudo muito estranho. Que religião é essa? Ninguém falava de sofrimento, de nada. Ninguém falava de céu, de inferno. Todo mundo está no céu, se salvou. Nossa, porque você está sofrendo? Para de sofrer. A religião modernista é essa: para de sofrer, não existe sofrimento. Então, essa religião, essa falsa religião, não pode ser de Deus. É uma religião puramente humana, humanitária. Dar comida para os pobres, ser assistente social, plantar árvore, ecologia, aquecimento global, todas são as preocupações da falsa religião. As pessoas levavam uma vida mundana, não tinha nenhum problema, as famílias cada vez mais diminuindo, com esses métodos contraceptivos. Se você quiser ter filho, você pode ter filho, senão não precisa. Coisas desonestas. Se casa, divorcia, também não tem nenhum problema. Se não está suportando sua mulher nem suportando seu marido, vai no tribunal eclesiástico, anula o casamento, casa-se de novo. Ou seja, no modernismo é tudo assim, não precisa sofrer. Aqui a gente resolve tudo. Então, que religião é essa? Onde não há cruzes. Pelo contrário, tiraram até os crucifixos, botaram Jesus ressuscitado, tiraram os crucifixos, tudo que lembre a paixão foi-se abolido.
Por quê? Porque as pessoas não querem mais sofrer nada. Querem só uma vida boa e depois se salvar assim, sem sacrifícios. Então, a religião católica diz que não, diz o contrário dessa falsa religião progressista, não é? E conciliar. O contrário. O protestantismo é a mesma coisa, é de Macedo, de Valdemiro, toda essa gente maluca aí protestante, é ausência de cruz. Ganhar dinheiro, ficar rico, ser milionário, né? Ficar bem, curar todas as enfermidades, doenças. Vem aqui no culto, você vai ter tudo, não vai ter nenhum problema. Você já vê logo que isso é uma coisa diabólica. Não é de Deus isso. Aí você vê na vida dos santos é o contrário de tudo isso. Quando nos virmos muito atribulados, sem saber o que fazer, devemos voltar-nos para Deus, que é o único que pode consolar-nos. O rei Josafá, falando com o Senhor, dizia assim: quando não saibamos o que devemos fazer, não nos resta outro recurso senão voltar para ti os nossos olhos. E isto fazia Davi quando se via atribulado, chamava ao Senhor no meio da sua tribulação, e o Senhor o atendia. Ad dominum contribulare clamavi et exaudivit me. No momento da tribulação, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, o único remédio para as tribulações, para parar de sofrer, de fato, é a oração. Então, se alguém está passando por alguma dificuldade ou alguma enfermidade grave, seja lá o que for, não é padecendo alguma coisa, quando a cruz chegou, bateu na nossa porta lá, o que é que devemos fazer? É rezar, ajoelhar e rezar. Clamar ao Senhor e Ele vai nos escutar. Às vezes essa resposta não vai vir imediatamente, porque Ele quer que soframos durante um bom tempo, né? E nós não sabemos até quando, porém rezar e confiar em Deus. E aí sim, vamos ter uma resposta. E na nossa oração devemos recorrer sempre à Santíssima Virgem, rezar o terço, né? Rezar o rosário. Hoje você chega nos hospitais para visitar os doentes, chega lá, ou as pessoas que estão morrendo no hospital, chega lá, pensa que as pessoas estão rezando, não estão lendo alguma coisa, estão lá na televisão. Tiraram até isso, o crucifixo, as imagens, o texto das pessoas, o escapulário, e a pessoa fica lá, os doentes tudo lá na televisão, assistindo novela. Uma coisa horrível, diabólica, satânica. Em vez de as pessoas estarem se preparando para bem morrerem, não, estão morrendo e assistindo novela lá nos hospitais. Coisa triste, terrível. Não, devemos nos preparar com a oração, com o Santo Rosário, ter água benta, ter o crucifixo ali. Por isso que a gente recomenda, às vezes, nessas doenças, enfermidades, em vez de ir para esses hospitais, ficar em casa, rezando em casa. Antigamente, as pessoas morriam em casa. Tinha doença, padecia ali, a família cuidava, tomava de conta, e a pessoa morria ali rezando, né? Levando a vida sentada. Chamava o padre, tudo. Hoje, até quem está nos hospitais não pode chamar o padre não pode entrar, a pessoa está entubada, está morrendo, e não pode ter um padre para confessar, para dar uma extremunção. O mundo moderno é terrível, é desgraçado. Foi feito pelo demônio. O mundo moderno, todo ele, foi orquestrado por Satanás para que as almas se percam mesmo, sempre. Então, recorrer a Deus. E, se temos tempo, rezar, ir a uma igreja, se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, diante do crucifixo, e ali abrir o seu coração para com Deus. E só Ele é quem pode lhe curar, né, dessas enfermidades. Ninguém mais. Tá? Não é centro espírita, não é pastor, esses aí protestantes da internet, da televisão. Uma pessoa me falou, falando sobre cruz, né, que ela padecia uma doença muito grave quando era jovem, e já não sabia o que fazer. A família já tinha feito orações, novenas, né? Nada curava essa jovem. E o pai teve essa brilhante ideia de procurar o centro espírita para fazer cirurgias espirituais, não sei o quê. E uma coisa terrível, esse negócio, procurar o demônio. Então, em vez das pessoas procurarem a Deus, ou suportar aquela cruz, porque Deus está enviando, né? A pessoa tem que suportar. Não, mas nesse afã de tudo, de cura, de querer livrar do sofrimento, vai procurar as coisas erradas, e parece que piorou mais ainda, agravou mais ainda a situação dessa moça, não é? E ela só conseguiu a cura, de fato, anos depois,
visitando o santuário de Lourdes, né? E lá conseguiram a água de Lourdes e ela passou no corpo e ficou curada. Então, recorrer a Deus e não ao demônio. Todas as vezes que a gente vai procurar o demônio, as coisas ficam piores. Então, recorrer a Deus, nada está recorrendo. Às vezes as crianças nascem também, vai levar para a benzedeira, vai levar isso, aquilo. Nada dessas coisas. Por que não faz uma novena? Por que não leva lá na Nossa Senhora Aparecida, consagra a criança a Nossa Senhora, faz uma novena, tudo isso se resolve. Reza um terço, pede para o padre dar uma benção na criança ou no enfermo, etc. Nós pensamos em tudo, o diabo nos solicita qualquer coisa, menos procurar a Deus. Então rezemos e façamos penitência durante esse tempo, orações também, e se alguém se ver atribulado com qualquer coisa que seja, recorrer a Deus e à Santíssima Virgem. Então, Santo Afonso disse, o remédio principal é abandonar uma vida de pecado. Abandonar a vida de pecado e levar uma vida na graça. Então não adianta reclamar nem se queixar com Deus se não levamos uma vida séria, católica. Então quem não reza, quem não se confessa, quem não comunga, quem não vai à igreja, quem não é casado na igreja, quem não batizou os filhos na igreja, quem não ensina o catecismo para as crianças, espera o quê de Deus? Vai vir somente tribulações, e sofrimentos. Então nós temos que fazer exatamente o contrário. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, de Nossa Senhora, da religião, mais bens e graças receberemos para a nossa salvação eterna. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.